a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Hoje pela manhã vamos pregar sobre o cristão, mesmo tendo decepção de algum acontecimento que abalou a sua vida, não deve desistir da sua fé. A minha vida parece sem esperança, pois só tragédia dia após dia. Não desista, não desanima da sua batalha espiritual. Firme com o compromisso com Deus Pai. Deus Pai ama seu filho de coração aquebrantado. Mesmo que a vida parece estar difícil, não podemos desistir dos nossos sonhos. Ter fé e esperança que um novo dia virá. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Vamos pregar então nessa manhã. Vamos orar, iniciando essa pregação, clamando a Deus, elevando o nosso pensamento para o alto, de mãos dadas, os irmãos e irmãs, aquele que estiver no teu lado direito, se dê as mãos para abrir energia da fé, daqueles que têm a fé sólida, forte, passe para os irmãos enfraquecidos na fé. É bom estarmos nesse momento. Sim. É bom estarmos reunidos nesse momento, todos nós irmanados no mesmo pensamento nessa oração. Oremos. Pai de amor, de bondade, eu te louvo, te agradeço por teres enviado o teu Filho Jesus, que venceu o pecado e a morte para a minha e a nossa salvação. Agradeço por ter enviado o Espírito Santo nesse momento para me fortalecer nessa pregação, me guie, me leve, me lava para a plenitude da vida. Jesus, coloco-me a teus pés na cruz e peço que me laves com o teu precioso sangue, a mim e todos esses que estão ouvindo a palavra, a Igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, minha família, os fiéis da palavra, nesse momento denominado amados e amadas, e os quatro cantos do mundo, aqueles que não têm oportunidade de ouvir a palavra, que será levada até ele, pelo Espírito Santo de Deus. Como disse, Jesus me coloca aos pés da cruz, todos nós, e pedimos que nos lave com o teu precioso sangue que jorra do seu coração, das suas chagas. Lava-me, Jesus, na água viva que jorra no teu coração. Transpassado pela lança, peço que nos esconda em vossas chagas, Pai Celestial. Deixe que a água purificadora jorrada na cruz para a redenção do mundo flua através das gerações maternas e paternas, para que a nossa linhagem familiar, a minha linhagem familiar de todos nós, seja purificada de Satanás e do pecado, de seus ataques, do pai da mentira. Viemos até ti, Pai, pedir perdão nesse momento por mim mesmo. Cada um de nós pedimos perdão, meus filhos, minha família, e qualquer invocação maligna que tenha feito, e poderes que se opõem a ti, e que não honra as chagas de Jesus Cristo, teu Filho, no sagrado e poderoso nome de Yeshua Mashiach. Eu agora reivindico todo e qualquer poder, território que tenha sido entregue ao diabo. Eu coloco sob o senhorio de Jesus Cristo. Pelo teu poder, teu Espírito Santo nos revela, Pai,
todas as pessoas a quem precisamos perdoar, e todas as áreas do pecado que por nós não foram pedido perdão, nos dê força e a verdadeira contrição no nosso coração. Revela-nos os aspectos da nossa vida que não te agradam, as atitudes que permitem ou poderiam permitir a entrada do diabo nas nossas vidas. Entregamos, Pai, nesse momento, eu entrego meus filhos, minha família, de toda a falta de perdão, entrego também os meus pecados e também te entrego todos os meios que o diabo usa para entrar nas nossas vidas. Senhor Jesus, na autoridade do vosso nome, eu venho suplicar a vós que amarra os seus pés da cruz todo espírito maligno do ar, da terra, da água, dos infernos, das regiões dos mortos, assim como todos e quaisquer espíritos enviados do mundo satânico. Clamo o seu precioso sangue, Jesus, sobre todas essas situações e sobre quaisquer espírito que queiram se vingar de todos nós. Selo agora, nesse momento, em teu nome, em teu precioso sangue, a mim, a minha família, meus parentes, meus amigos, todos os fiéis à palavra, os amados e amadas, nesse momento. Essa casa, esse lugar, a igreja, os carros e todos os nossos bens, propriedade vossa, Senhor, sendo nós apenas administrador, no teu nome, quebro, agora desmancho qualquer maldição, feitiçaria, encantamento, embustes, armadilhas, mentiras, obstáculos, influência espiritual maligna, praga, avidez, julgo hereditário, conhecido, desconhecido e todo desequilíbrio mental, psicológico, depressão, doenças de qualquer tipo que venha pelo seu sangue ou genética, incluindo vícios, comportamento e pecado. Em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, seja quebrado, desmanchado toda e qualquer ligação, feitiçaria, encantamentos, videntes, mapas astrais, ervas espíritas, leitura de mãos, cristais, curandeiros, benzadeiros, búzios, tarô, cartomante, médios, movimentos da nova era, ocultismo, guias espírita, pais de santo, mães de santo, bruxa, vodum, catecismo, candomblé e umbanda. Em nome de Jesus, que seja desmanchado agora todos os efeitos e participações em sessão de espírita, adivinhações e invocação dos mortos, para receber mensagens mediúnicas. Tudo que foi feito, ingerido nesses lugares por comida, bebida, banho de descarrego, oferenda, tudo que ficou de nomes, fotografia, objetos pessoais, tudo que foi feito nas encruzilhadas, matas, pedreiras, nas águas e cemitério. Espírito Santo, nos revele através da palavra da ciência qualquer espírito negativo que de algum modo tenha se prendido a nós, a mim, a minha família, meus filhos, tais como espírito da raiva, arrogância, amargura, brutalidade, espírito de confusão, crueldade, decepção, inveja, medo, espírito do ódio, insegurança, ciúme, orgulho, ressentimento e pânico. Em nome de Jesus e por meio de sua autoridade, que sejam repreendidos cada um desses espíritos. Jesus é quem vos ordena que se dirijam imediatamente aos infernos, sem qualquer tipo de manifestação ou prejuízo em nós e outras pessoas, de modo que Jesus mesmo nos disponha de vós de acordo com a sua santa vontade. Agradeço, Pai, por teu amor, agradeço ao Espírito Santo por me fazeres destemido contra o diabo e contra os espíritos maus, por nos libertares de todo esse sofrimento que nos persegue. Senhor Jesus, depois de receber a libertação por meio de vós,
Preencha esses vazios com tua presença, a presença de seu Espírito Santo, que nós possamos a partir de agora colher e receber suas graças, dons e bênçãos e os carismas do teu Espírito Santo, para que, auxiliado pelo mesmo, nós consigamos viver a retidão e felicidade. Que o Senhor nos conceda as virtudes da temperança, da fé, da caridade, da compaixão, da verdade, da sabedoria, da esperança, do amor e da misericórdia. Ajude-nos a caminhar na luz da verdade, iluminado pelo seu Espírito Santo, de modo que juntos possamos louvar, honrar, glorificar o Pai, agora e para sempre, porque Tu, Jesus, és o caminho, a verdade e a vida, e vieste para que cada pessoa tenha vida e para que tenha abundância. Te agradeço, Senhor, pelas graças recebidas, por teres nos curados de todo mal, restaurado as nossas vidas e nos libertados da garra do inimigo. Graças a Ti, sou nova criatura. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Encontrando com Jesus nas decepções. Se algo que tem o poder, amados e amadas, de tirar o cristão de sua jornada em Deus, é a decepção. Ela vem de forma sutil, por ser um desapontamento causado por circunstâncias imprevistas, mas é tão forte, levando a tristeza profunda e a falta de esperança. Para ilustrar melhor as coisas que acontecem em nossas vidas, causa decepções, Lucas capítulo 24, verso 13 e 35, fala como que se encontravam alguns discípulos de Jesus após a sua morte. Sim, eles se encontravam decepcionados, pois acreditavam que Jesus reinaria, erimiria Israel. Lucas capítulo 24, verso 21. A decepção afasta da comunhão. Lucas 24, verso 13. Eles estavam saindo de Jerusalém, já não se encontravam com os outros discípulos. E da mesma forma, quando o cristão sofre decepção, ele se afasta da igreja, deixa ir para a cédula ou até mesmo de andar com os irmãos. A decepção nos deixa triste, com sentimento de desgosto. Lucas capítulo 24, verso 17. A tristeza é tão real na vida deles, que estava estampada em seu rosto o semblante descaído e perspectiva em alguém que está decepcionado. A decepção cega e nos torna insensível à presença de Deus. Lucas capítulo 24, verso 16. Eles não perceberam que o próprio Cristo estava com eles, e assim é como muitos que estão no lugar da decepção. Se enxergam sozinhos, se sentem sozinhos, achando que não tem ninguém para contar, chegando ao ponto de até levantar a voz e declarar: até Deus não está vendo isso? Eles não perceberam que o próprio Cristo estava com eles. E assim é como muitos que estão no lugar de decepção, se enxergam sozinhos, achando que não tem ninguém para contar, chegando ao ponto de até levantar a voz e declarar: até Deus não está vendo isso? Eu que eu diga. A decepção também nos faz esquecer ou desacreditar das promessas. Lucas capítulo 24, verso 25. O fato de as coisas não acontecerem como nós pensamos que aconteceriam, faz-nos duvidar se realmente irão acontecer algum dia. Então todas as promessas de Deus para a sua vida acabam sendo guardadas na gaveta, se tornando apenas um sonho irreal. Nós realmente não sabemos qual tipo de decepção que eu sofri e que você sofreu. Talvez você esteja ferida ou ferido emocionalmente depois do rompimento de relacionamento. Você pode estar atualmente desempregado também, depois de ser surpreendido com uma admissão. Mas sinto em especial pessoas que sonhavam
com ministério, tinham esse chamado vivo da parte de Deus dentro do seu coração. Mas por se decepcionar com liderança ou por quaisquer situações que fizeram não acontecer como você sonhou, e hoje nem acredito mais que isso possa ser real em sua vida. Existe uma boa notícia. Jesus, Ele está com você nessa jornada e Ele é o maior interessado de te fazer retornar pelo caminho da paz. Podemos usar essa mesma palavra como base para mostrar como Jesus vem com o seu amor e nos encontra nesse lugar de desapontamento. Podemos ver que é o próprio Jesus que vai ao encontro deles. Lucas capítulo 24, verso 15. Enquanto estavam se lamentando e falando das suas decepções, o próprio Cristo foi ao encontro deles. Assim será na sua vida. Ele vai à sua procura como um bom pastor que vai atrás de suas ovelhas. Salmo capítulo 23, verso 1 e 2. Jesus está disposto a nos ouvir. Lucas capítulo 24, verso 17. Mesmo sabendo como anda o nosso coração, Ele nos ouve. Está atento a todas as orações que fazemos nesse lugar de tristeza e de profunda angústia. Salmo capítulo 18, verso 6. Jesus quer nos lembrar as promessas. Lucas capítulo 24, verso 25. Ele lembra-nos das promessas para que voltemos a crer, a ter esperança. Lembrar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ele te fala hoje que mesmo que pareça distante ou impossível, Ele não é o homem para mentir, nem para se arrepender das promessas feitas à sua vida. Jó, capítulo 16, verso 33. Jesus nos tira a cegueira. Lucas, capítulo 24, verso 31. E tudo aquele que nos impede de sentir a presença dEle. Ele abre o entendimento para que você volte a seguir a promessa, volte a continuar seguindo firme. Ele impede que você desista. Os discípulos, após esse encontro, voltaram ao lugar da promessa, voltaram para Jerusalém, superaram a decepção, dando sequência ao ministério deles e anunciaram Jesus e tudo quanto tinha feito. Eu espero que após essa palavra você faça como os discípulos. Não desista. Supere as decepções através de Cristo. Se você não está empregado no momento, não desanime. Se você se decepcionou com alguém, com aquela pessoa que você pensou que seria para a vida inteira, lembre que Deus tem o melhor para a sua vida. E para aqueles que estão decepcionados com a igreja, liderança ou consigo mesmo, olhe para Jesus, permaneça na fé. Deus conhece o teu coração e não irá te deixar desamparado. Sim, a palavra é ser forte, persistir, encontrando Jesus na decepção. Se tem algo que tem o poder de tirar os cristãos de sua jornada, em Deus é a decepção. Sim, ela vem de forma sutil, pode ser um desapontamento causado por uma circunstância imprevista, mas é tão forte, levando a tristeza profunda e a falta de esperança. Para ilustrar melhor as coisas que acontecem em nossas vidas, causadas pela decepção, Lucas capítulo 24, faça a leitura do Lucas capítulo 24, verso 13 e 35. Fala como se encontravam alguns discípulos de Jesus após sua morte. Sim, eles se encontravam decepcionados, pois acreditavam que Jesus reinaria e remiria Israel. Lucas capítulo 24, verso 21. A decepção afasta a comunhão. Lucas capítulo 24, verso 13. Eles estavam saindo de Jerusalém, já não se encontravam com outros discípulos, e da mesma forma, quando o cristão sofre decepção, ele se afasta da igreja, deixa de ir para a cédula ou até mesmo de andar com os irmãos. A decepção nos
deixa triste com sentimentos de desgosto. Lucas capítulo 24, verso 17. A tristeza é tão real na vida deles que estava estampada nos seus rostos. O semblante decaído é perceptível em alguém que está desapontado, decepcionado. A decepção cega nos torna sensíveis à presença de Deus. Lucas capítulo 24, verso 16. Eles não perceberam que o próprio Cristo estava com eles. E assim é como muitos que estão nesse lugar de decepção se enxergam sozinhos, achando que não tem ninguém para contar, chegando ao ponto de até levantar a voz e declarar: até Deus não estava vendo isso. A decepção também nos faz esquecer ou desacreditar das promessas. Lucas capítulo 24, verso 25. O fato das pessoas não acontecerem como nós pensávamos que aconteceriam faz-nos duvidar se realmente irão acontecer algum dia. Então todas as promessas de Deus para a nossa vida, para a sua vida, acabam sendo guardadas em gavetas, se tornando apenas um sonho irreal. Eu geralmente não sei qual tipo de decepção que alguém sofreu. Talvez você esteja ferida emocionalmente, depois do rompimento de uma relação. Você pode estar atualmente desempregado no relacionamento, desempregado e rompido um relacionamento. Você pode estar em situação difícil e pode ser surpreendido também com decepções. Mas sinto em especial pessoas que sonhavam com ministério, tinham esse chamado vivo da parte de Deus dentro do seu coração, mas por se decepcionar com liderança ou por qualquer situações que fizeram não acontecer como nós sonhamos. E hoje não acredito mais que isso possa ser real em nossas vidas. Existe uma boa notícia: Jesus, ele está com você nessa jornada. É o maior interessado em te fazer retornar para o caminho da paz. Podemos usar nesse texto também como base para mostrar como Jesus vem com seu amor e nos encontra nesse lugar de desapontamento. Podemos ver que é o próprio Jesus que vai ao encontro deles. Lucas capítulo 24, verso 15. Enquanto estavam se lamentando e falando das suas decepções, o próprio Cristo foi ao encontro deles. Assim será na sua vida. Ele vai à sua procura como um bom pastor que vai atrás das suas ovelhas. Salmos capítulo 23, verso 1 e 2. Jesus está disposto a nos ouvir. Lucas capítulo 24, verso 17. Mesmo sabendo como anda o nosso coração, Ele nos ouve. Está atento a todas as orações que fazemos todos os dias nos lugares de tristeza e de profunda angústia. Salmos capítulo 18, verso 6. Jesus quer nos lembrar das promessas. Lucas capítulo 24, verso 25. Ele nos lembra das promessas para que voltamos a crer e ter esperança. Lembra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele te fala hoje que mesmo que pareça distante ou impossível, Ele não é homem para mentir, nem para se arrepender das promessas feitas na sua vida. Jó capítulo 16, verso 33. Jesus nos tira a cegueira, Lucas capítulo 24, verso 31, e tudo aquilo que nos impede de sentir a presença dEle. Ele abre o entendimento para que você volte a seguir a promessa, volte e continue seguindo firme. Ele impede que nós desistimos. Os discípulos, após esse encontro, voltam ao lugar da promessa, voltaram para Jerusalém, superaram a decepção, dando sequência ao ministério dele, e anunciaram Jesus e tudo quanto tinha feito. Esperamos que, após essa palavra, você faça como os discípulos. Não desista. Supere as decepções através de Cristo. Se você não está bem no momento, não desanime. Se você se decepcionou com alguém,
com a pessoa que você pensou que seria para a vida inteira, lembre que Deus tem o melhor para a sua vida. E para aquele que estão decepcionado com a fé, olhe para Jesus, permaneça na fé. Deus conhece teu coração e não irá te deixar desamparado, não irá desamparar você. O seu milagre está chegando, não desista. O seu milagre está chegando. Quando foi a última vez que você disse, eu posso, eu consigo? Isso não é algo que as pessoas costumam dizer no dia a dia. Na verdade, a maioria dela foca somente nas suas limitações. Eu não posso, eu não sou capaz, eu nunca faço nada que presta na vida. Elas se encontram, se concentram em seus defeitos, mas a Bíblia deixa claro que tudo é possível ao que crê. Certa vez Jesus disse, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. A fé atrai os milagres de Deus. Marcos, no capítulo 2, verso 1 e 12, vemos sobre um homem paralítico que tinha uma fé inabalável. Ele ouviu dizer que Jesus estava ensinando na casa de alguém da sua cidade e convenceu 4 de seus amigos para carregaram de maca até o local. Porém, quando chegaram naquela casa, haviam tantas pessoas querendo ouvir os ensinamentos de Jesus, que eles não conseguiram nem se aproximar da porta. Mais uma vez, desistirem e ir embora. Eles levaram o amigo na maca até o telhado para tentar entrar por cima. Então removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através da abertura no teto, baixaram a sua maca. Jesus se admirou da fé daqueles homens e em seguida perdoou os seus pecados e curou o paralítico. Diante dessa história de fé e superação, eu quero, amado e amada, que você entenda uma coisa. Você está mais perto da vitória justamente quando você enfrenta as maiores barreiras. Naquele dia muitas pessoas devem ter visto a multidão indo embora para casa, mesmo que estivesse poucos metros de distância do milagre. Mas você não pode fazer como elas. Não desista antes da hora. Ainda que você tenha muitas limitações e muitos motivos para desanimar, crê na sua perseverança, fará tudo a diferença. Se você tem buscado a Deus por um milagre, saiba que o inimigo tentará usar pessoas e situações para que você não receba seu milagre. Mas se você persistir em oração e não duvidar em seu coração, nada poderá te impedir de ser abençoado. Continue acreditando, pois você está mais perto do que imagina das vitórias de Deus que tem para a sua vida. Você não precisa saber como será o dia de amanhã, nem como encontrar uma saída para os seus problemas. Apenas creia que mesmo em suas falhas, Deus continua fiel. Mesmo que você tenha caído muitas vezes, as promessas de Deus ainda continuam de pé. Então pare de se lamentar e não diga mais palavras negativas. Confie na palavra de Deus, diz a seu respeito, e você começará a viver um tempo de milagres na sua vida. Milagres, mais milagres. É por isso que você não pode desistir dos seus sonhos. Diante do espiamento do amor, não desanime, mas lembre-se da promessa de Cristo: aquele que perseverar até o fim será salvo. O Evangelho de Mateus registra as seguintes palavras proféticas de Jesus: o pecado aumentará e o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versos 12 e 13. Repare a palavra perseverar. Tal palavra deriva do vocabulário grego upomeno, que
denota resistência à adversidade. Uma espera corajosa, mas que ao mesmo tempo é convicta e ativa. Diante do esfriamento do amor, aqueles que decidem viver a vontade de Deus, ser luz em meio à sociedade e não ceder às pressões de um mundo corrompido, podem descansar diante da promessa que serão salvos. Perseverança. Paulo foi um grande exemplo para nós, mesmo marcado por açoite, perseguições, prisões, calúnias, não se entregou à murmuração ou a uma prática de fé fajuta e estável. Não, ele permaneceu firme em sua convicção e quando previu sua morte iminente, disse confiantemente: lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam sua vinda. Segundo Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Paulo perseverou. Sim, é notável sua certeza de que passaria a eternidade com Cristo. Assim como ele é, nós também devemos ser. Diante de tanta má notícia, violência que se agrava a cada dia, são muitas pessoas que desanimam e voltam para trás. Elas já não acreditam na providência divina ao se depararem com a maldade que assola a humanidade. A Bíblia, no entanto, deixa claro que viriam tempos difíceis. Segundo Timóteo capítulo 3, versos 1 e 5, Jesus disse: eu lhes falei que tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Jó capítulo 16, verso 33. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de você. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Ele cuida cada um de seus irmãos, filhos de Deus, com zelo. Não podemos desanimar, mas sim perseverar, pois chegará o dia em que ele limpará os nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Quando o medo tentar bater, não perca a fé, não retroceda sua confiança em Deus. O diferencial em sua vida é que o Criador está com você. Isso é suficiente, lembre-se. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmo capítulo 34, verso 9. Portanto, então, amados e amadas, persevere e tenha bom ânimo, porque Jesus venceu a morte, venceu o mundo e nos espera lá nos céus, onde ele disse: há muitas moradas. O seu milagre está chegando. Não desanime, amados e amadas. Quando foi a última vez que você disse: eu posso, eu consigo? Isso geralmente não é algo que as pessoas costumam dizer no dia a dia. Na verdade, a maioria delas focam somente as suas limitações. Eu não posso, eu não sou capaz, eu nunca faço nada que presta na vida. Elas se concentram em seus defeitos, mas a Bíblia deixa claro que tudo é possível ao que crê. Certa vez Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. A fé atrai milagres de Deus. Marcos capítulo 2, verso 1 e 12, vemos sobre o homem paralítico que tinha uma fé inabalável, como eu já falei lá em cima, que ele convenceu os amigos para que levasse até onde Jesus estava, e Jesus admirou a fé. Diante dessa história de fé e superação, quero que vocês entendam uma coisa: você está mais perto da vitória justamente quando você enfrenta as maiores barreiras. Naquele dia, muitas pessoas devem ter visto a multidão
quando ele curou aquele senhor que desceu do telhado, indo embora mesmo que estivesse a poucos metros de distância desse milagre. Mas você não pode fazer o mesmo como elas. Não desista antes da hora. Ainda que você tenha muitas limitações, muitos motivos para desanimar, creia que a sua perseverança na fé fará toda a diferença. Se você tem buscado a Deus por um milagre, saiba que o inimigo tentará usar pessoas e situações para que você não receba o seu milagre. Mas se você persistir em oração e não duvidar do seu coração, em seu coração, nada poderá te impedir de ser abençoado. Então continue acreditando, pois você está mais perto do que imagina das vitórias que Deus tem para a sua vida. Você não precisa saber como será o seu dia de amanhã, nem como encontrar uma saída para os seus problemas. Apenas creia que, mesmo em suas falhas, Deus continua fiel. Mesmo que você tenha caído muitas vezes, as promessas de Deus ainda continuam de pé. Então pare de se lamentar e não diga mais palavras negativas. Confie que a palavra de Deus diz a seu respeito e você começará a viver um tempo de milagres em sua vida. Amém. Sim, tem que ter coragem. 7 motivos para você não desistir do caminho de Deus, mesmo que esteja sendo difícil. 7 motivos, amados e amadas, para que você não desista do caminho de Deus, da sua fé, mesmo que esteja sendo difícil. Todo cristão, em algum momento de sua caminhada, na sua vida com Deus, passa por momentos difíceis. Jesus disse que seus discípulos passariam por aflições. João capítulo 16, verso 33. Disse também que o caminho de Deus é um caminho apertado e estreito. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Fazendo referência às dificuldades de servir a Deus em um mundo que jaz no maligno, um mundo caído, cheio de ambição, guerras, morte, fome, tragédias, doenças. Ainda encontramos nos evangelhos indicativo de que seremos perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Além de tudo isso, temos ainda pelo menos 3 grandes inimigos identificados na Bíblia, a saber, a nossa carne, o mundo e o diabo. Tudo isso nos mostra que ser discípulo de Jesus não é tarefa fácil. Todas essas constatações fazem muitos desistirem do caminho do Senhor. Todos os dias, milhares de pessoas que andavam com Jesus jogam a toalha e o abandonam. Outros ficam diante de um grande dilema, achando que talvez o caminho largo seja o melhor. Se você já desistiu de andar no caminho de Deus, amados e amadas, ou se tem pensado em desistir, gostaria de expor os 7 motivos para você, pelos quais você não deve desistir de andar no caminho de Deus, ainda que esteja passando por grande luta espiritual. Por que não devemos desistir de andar com Deus? Porque o caminho de Deus é o caminho da verdade e da vida. Andar na presença de Deus não é muito fácil, mas o único caminho que nos leva à vida. Muitos se iludem achando que os outros caminhos serão melhores, que os levarão a uma vida melhor. Mas a Bíblia é bem clara quanto aos caminhos que não são o caminho de Deus, que parecem bons caminhos, mas não são. Há caminhos que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho da morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Por isso não desista, amado e amada, de andar no caminho de Deus, pois Ele é o único que nos levará à vida e nos livrará da morte espiritual. Porque o caminho de Deus é o caminho da salvação, da vida eterna. Não se iluda, amado e amada, só existe um caminho que chega ao céu, o que a Bíblia chama a vida eterna. Esse caminho chama-se Jesus.
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quero aqui deixar claro a todos que estão ouvindo a palavra: existem religiões que cultuam milagres a santos, a ídolos. Nada vale, nada tem poder, porque o único caminho é Jesus. Não é São Pedro, São Paulo, São João, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Não faz nada, são ídolos. São seres humanos. O único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é Jesus. Isso significa que somente quando andamos seguindo a Jesus Cristo, estamos no caminho que nos leva à vida eterna. A vontade de Deus, sair desse caminho é desviar-se do único caminho seguro para a eternidade. Porque o caminho de Deus é o caminho da bênção. Muitos confundem bênção com prazer. Se não for prazeroso, não é bênção. Esse pensamento está errado, amados e amadas. Bênção, no contexto bíblico, é fazer a vontade de Deus, andar nela, ainda que seja difícil. Um caminho de prazer longe de Deus é um caminho de maldição, um caminho de luta difícil, mas perto de Deus é um caminho de bênção. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Salmos 22, verso 26. Abandonar o caminho de Deus equivale a abandonar o caminho abençoado, onde se encontram as bênçãos do Senhor para nós, para mim, para você. Porque o caminho de Deus é o caminho da proteção. Quem não deseja ser protegido por Deus, somente aquele que anda os seus caminhos e tem esse privilégio. A Bíblia é clara quando nos afirma que Deus está ao lado de seus servos, ainda que o caminho seja difícil, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Salmo 37, verso 28. Já no outro caminho, o largo, onde a impiedade reina, só há aparente paz, pois a destruição virá mais cedo ou mais tarde. Vamos seguir, amados e amadas, no segundo vídeo dessa pregação. Vamos falar sobre por que o caminho de Deus é o caminho da salvação. Amém?